Show de bola. Live iniciada, conforme prometido, na terça-feira à noite às 8 horas. Vou guardar aqui o pessoal aparecer, a gente ir trocando uma ideia. O tema de hoje vai ser prisioneiro dos nossos pensamentos. Hoje eu vou falar a respeito de uma visão um pouco técnica a respeito desse assunto. Este tema também é um livro, né, que eu vou tentar trazê-lo agora, na próxima sexta ou quem sabe na semana seguinte, para fazer uma resenha dele. É um livro muito bacana, interessante no sentido de que eu vou trazer uma questão técnica e ele vai trazer umas ferramentas sobre essas técnicas que se trabalha em cima dele. E também é muito voltado à questão do mundo profissional, né? A chamada síndrome de burnout. Infelizmente está muito comum no meio, que muitas pessoas estão a nível profissional adoecidas por diversos motivos, que não vem aqui agora no momento falar sobre isto. Bom, vamos nós. Prisioneiros dos nossos pensamentos. Primeiro, nós temos que ter noção de que é algo particular. Pode parecer muito óbvio quando você está falando, mas para a pessoa que está verbalizando isto na hora, ela não consegue compreender e busca, às vezes, na família, nos amigos, nos estudos, em relacionamentos, justificativas para aqueles pensamentos que não saem da sua cabeça. Estes pensamentos, eles têm uma origem. E é justamente essa origem que nós vamos estar trabalhando num processo de psicoterapia. Lógico também que dependendo do caso, da demanda, se esses pensamentos estiverem prejudicando o tempo atual, deve-se buscar uma solução para o tempo atual. Isso eu vou falar daqui a pouco, mais à frente. Quando você tem esses pensamentos constantes, fixos, que não saem da sua cabeça, que ficam girando o tempo todo, você fica se questionando, você fica se cobrando, você fica numa roda gigante, constante com ele. E é justamente isso que você precisa ver. Muitas vezes nós estamos dando atenção demasiada aos nossos interiores e esquecendo que devemos trabalhar o exterior. Novamente parece uma coisa óbvia ao falar, mas as pessoas continuam nesses ciclos ao verem que não escrevendo, ao verem que não estão tomando atitudes, ao ficarem muitas vezes até procrastinando em pequenas coisas, vão acumulando e elas vão se tornando grandes. Tenhamos a compreensão que quando eu falo prisioneiro dos nossos pensamentos, eles são uma série de coisas. E você vê que a pessoa que tem um comportamento de ficar quieta, geralmente ela procura ficar deitada, silenciosa, pouco conversa, né? Tem dificuldade de concentração, tem dificuldade de atenção. É uma série de coisas que a pessoa não consegue perceber-se. Mais uma vez eu vou tocar nesse assunto, porque toda vez que um profissional fala, ou uma pessoa que tem algum conhecimento, parece óbvio, mas nunca para a pessoa que está passando por isso. Por que eu sempre estou falando dessa forma? Porque na função de logoterapeuta, é o tu que vai revelar o eu da pessoa. Dificilmente nós estamos percebendo, né, que a pessoa já chega com seu eu educado, com a psicoeducação, formado, né? Ou que essa pessoa ela consegue ver a origem, o que está acontecendo com ela de perdas e define que deseja uma finitude daquilo. Justamente por isso que, quando nós dizemos prisioneiro dos nossos pensamentos, nunca é uma coisa só. Eu vou dar um exemplo básico.
quando você está desempregado, você está pensando na busca de um emprego, na sua qualificação, você está buscando ver as contas que estão para pagar, aqueles que dependem de você, os seus sonhos, seus objetivos pessoais. Aí você percebe o tempo passando, a situação não está girando e por aí vão acontecendo muitas coisas. É necessário que nós saibamos fazer uma ordenação do nosso tempo para conosco mesmo. Ordenação esta que envolve que você pare, tenha total desligamento daquilo que está afluindo a você, de preferência que você faça com outra pessoa. Se for um psicoterapeuta, muito melhor ainda. Caso não seja, tenha a postura de fazer anotações das suas perdas, dos seus ganhos, dos seus objetivos e daquilo que está atrapalhando você a alcançar os objetivos. Uma coisa simples, né? Novamente, com outra pessoa lhe orientando seria muito melhor, porque ela vai perceber coisas que talvez você não perceba e lhe dar dicas que você não esteja percebendo. Quando você tem essa postura, né, de colocar tempo para si, aí você vai ver os valores e o sentido que aquilo tem para ti. Vou dar um exemplo. Se eu estou buscando um emprego porque eu necessito dele para pagar as minhas contas, eu tenho que saber que contas são essas. Quais são as prioridades que ela tem na minha vida. Ah, se eu estou buscando um emprego, mas eu tenho um cônjuge que está me auxiliando, ou eu ainda moro com os meus pais, eu posso buscar um emprego com uma outra qualidade ou ver outros arquétipos, outras estratégias. Veja que é uma coisa diferente com o mesmo objetivo. Agora, se eu estou buscando um emprego e eu moro sozinho e eu tenho contas a pagar, então eu tenho que buscar aquilo que aparecer para mim e ao mesmo tempo me contentando que é momentâneo e não definitivo, mas eu tenho que suprir uma necessidade, que são, no caso, pagar as minhas contas. Isso é um pequeno exemplo que às vezes acontece demais quando você não tem um planejamento, quando você não tem um fundo de reserva, quando você não tem rede de apoio. São coisas que vão mexendo com o nosso eu, com o nosso interior. Quando eu reservo esse tempo, eu faço estas estratégias, eu vejo os valores e os sentidos que estão envolvidos em cada um deles. Por exemplo, eu falei agora há pouco de um trabalho, e se fosse um relacionamento? Qual é o grau que esse relacionamento tem na minha vida? Qual a importância e a relevância que ele está trazendo para mim? É um amigo? Tá. Eu quero resolver isso realmente? Ou eu estou deixando passar? Ah, é alguém da minha família? Né? Ah, é meu pai, minha mãe, meu irmão, alguém bem mais próximo, né? O quanto isso está me prejudicando? São questões que você deve levar em conta dos valores, do sentido daquilo que está dentro dos seus pensamentos, que tornam você sua prisão. Um terceiro exemplo seria um grande desejo que você tem de estar livre no sentido de outro local, outra vida. Né? Aí vem aquele regresso do tempo. O que é que você está fazendo para conquistar aquilo? Né? Trabalhando, estudando, fazendo um fundo de reserva, né? Delimitando um tempo, né? Ou só o pensamento que vai e que volta. Isso é uma outra questão. Né? E quando você tem esse sentido, esse valor definido diante daquela questão, aquela roda gigante que não para, que são os seus pensamentos, então você tem que ter também a mesma postura de dizer uma hora para parar tudo isso. Parando tudo isso de que forma? Geralmente, né, você ou vai por uma questão de uma dor, né, ou você busca uma ajuda. Novamente, eu estou oferecendo aqui a psicoterapia.
pela importância que ela tem de prevenção, de saúde mental, né? De amadurecimento, de cura interior até para as pessoas. Quando você pega um profissional bem qualificado, ele consegue perceber em você coisas que você talvez nem trouxe para a psicoterapia, a sua evolução, seu desenvolvimento é fantástico. Isso é um quesito. Uma das coisas que mais atrapalha, né, você sair dos seus pensamentos que lhe aprisionam, chama-se tecnologia. Por incrível que pareça, ela, quando mal utilizada, ela é uma grande vilã para pensamentos acelerados, para ilusões constantes. Eu conheço pessoas que são reis e rainhas dos prints. Tudo tira print. Aí tem pasta com 500, 800, 1000 prints de coisas que elas gostam, que desejam vivenciar, que elas almejam, mas não tomam nenhuma atitude. Outras eu percebo que ficam Instagram, Facebook, WhatsApp, né? E outras redes sociais que estão surgindo, alimentando-as durante 2, 3, 4 horas por dia. Tem gente que a última coisa que faz, em vez de rezar, é ver o WhatsApp. E a primeira coisa que faz é pegar, desligar o despertador do celular e normalmente ir para as redes sociais. Essa pessoa está viciada em tecnologia nas redes sociais e precisa fazer uma desintoxicação deste comportamento para depois ver e ordenar e buscar a solução dos seus pensamentos. Veja que eu estou trazendo duas coisas com esse pequeno exemplo da tecnologia. Desintoxicar e depois voltar para o trabalho, de buscar uma solução para os pensamentos. Não adianta eu trabalhar os pensamentos da pessoa se ela fica alimentando aquilo, por exemplo, após uma sessão de terapia. Entre uma sessão e outra está lá ela, né, alimentando aquilo, e a solução que poderia ser mais eficiente vai sendo enfraquecida. A tecnologia, para pessoas com pensamentos acelerados, ela deve ser pontual. De preferência, ela deveria marcar horários para poder ter o prazer de ver as redes sociais, que isso não tem nada de errado, mas com um limite. E para isso existem aplicativos, né, que você tem esse controle. Inclusive, existem aplicativos para saber quanto tempo você gasta assistindo um seriado, por exemplo. Quanto tempo da sua vida você perdeu assistindo seriados que você poderia estar fazendo curso, que você poderia estar vivenciando esses momentos. A tecnologia, quando bem utilizada, ela é uma grande ferramenta. Outra coisa que você também pode ter de muito interessante, né, é você saber viver primeiro os momentos presentes e postar depois. Né? Essa é uma atitude muito saudável. Eu vou sair sábado de manhã com as minhas amigas. Não precisa anunciar para ninguém, não. Se organiza, sai, convive, tirem fotos. Quando você retornar, você fala, manhã maravilhosa de convivência com minhas amigas. Perfeito, isso é uma coisa ordenada, pontual, eficiente. É justamente esse tipo de postura que os nossos pensamentos eles vão se tornando livres, porque eles não estão presos dentro de um padrão, dentro de uma caixa. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Quando eu estou falando de prisioneiros dos nossos pensamentos, eu não estou falando de ansiedade, não estou falando de depressão. Isso são outras coisas, são outros meios, caminhos, outros adoecimentos. Prisioneiros dos nossos pensamentos são questões que nós não estamos sabendo lidar na nossa vida pessoal, profissional, afetiva, familiar, como estudante, enfim, nas áreas que nós estamos almejando desenvolvimento pessoal. Eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas chegam no senso comum e colocam tudo dentro
mesmo pacote e os resultados não são os mesmos. Deixa isso bem claro, né? Outra coisa que eu quero trazer para você é: não haja contra si mesmo. Quando você perceber que você está com pensamentos, com falta de atitudes, tenha um cuidado consigo mesmo de enxergar e de pedir ajuda, de observar que se é tal coisa que está tirando de mim o meu eu interior, o que é que eu tenho para trazer que me traga um certo equilíbrio? E aqui tem uma coisa que eu acho fantástico, né, que infelizmente veio se perdendo nos últimos 20 anos, 20, talvez 25 anos, são chamados hobbies. Você tem uma atividade de lazer que lhe traga um certo prazer. Isso é interessante. Eu vou dar um exemplo. Eu sou colecionador de orquídeas. Então eu tenho os momentos que eu chamo de orquidioterapia, onde eu vou ver minhas plantas, ver se tem algum botão novo, se tem algum broto, alguma folha seca, ver a questão de adubação, as réguas delas, né? Que no meu caso é um dia sim, outro não. Daqui a pouco vão ser constantes, porque estão vindo um clima mais quente. Isso é um modo que eu tenho de me dar um certo prazer em uma coisa bonita, que é o meu hobby. Aí eu pergunto: qual é o seu hobby? Hobby não é ir para a praia, hobby não é tomar uma cerveja, isso não é hobby, não. Se você disser para mim: não, eu vou para uma praia e lá eu vou pegar uma onda, isso é um esporte. Mas se você for dizer para mim: não, eu vou pegar uma onda para me dar uma relaxada, para mim ver se... aí se torna um hobby, né? Porque você vai estar agregando, né, daquele momento que você está fazendo uma atividade física, no caso é o surf, você vai estar olhando o mar, a brisa, o pôr do sol, né, vendo novos locais, né, explorando. Isso sim torna-se um hobby. Isso é interessante. Outra coisa que você pode fazer também, né, e isso eu acho fundamental, é você olhar para si no cuidado consigo mesmo. O seu cuidado com o seu corpo. O seu cuidado com a sua própria autoimagem. Onde você observa o seu guarda-roupa, como é que está o seu cabelo, como é que estão os seus sapatos, por exemplo, né? Como está o seu cuidado consigo mesmo. Se você tem uma regularidade. Eu acho legal na academia, né, que tem um professor que ele fala, né, olha, se o shape ainda não chegou, cuida da roupa, que pelo menos dá uma amenizada até você chegar no seu shape. E é uma verdade. Muitas pessoas às vezes desistem da academia nos 3 primeiros meses porque falta uma certa maturidade na sua imagem corporal. O corpo não responde em 3 meses. E às vezes a pessoa também não tem um planejamento de horário, tem procrastinação, tem uma série de coisas. E também quando ela vai para a academia, assim, ela coloca até às vezes uma roupa que pegrine a sua imagem. Em vez de dar uma investida melhor, talvez, por exemplo, no caso dos homens, assim, um short, né, uma camiseta um pouco mais folgada, né, porque tem que quer ficar todo fortão, por exemplo, né, e o corpo não condiz, né. Às vezes a própria mulher também, ela tem que entender o seu corpo, porque, eu vou para a academia, mas se eu estou no meu período menstrual, o meu corpo vai ficar mais inchado, retenção de líquidos, vai ficar mais sensível. Eu tenho que ter esse meu autoconhecimento para entender que talvez nessa hora, para a mulher, o treino não vai render tanto. A minha alimentação talvez tenha que ter uma melhorada. Isso são exemplos que eu estou trazendo de ações externas que influenciam no seu pensamento interno. Que se eu desejo entrar na academia, é para ter qualidade de vida, perder peso, ficar bonitão, ficar bonitona. Então, tudo isso faz com que nós, por falta de atitudes de parar, de pensar, de agir, faça com que sejamos o tema que eu estou trazendo hoje, prisioneiros dos nossos pensamentos. Queira ser livre, deseje liberdade, mas a liberdade, ela é ação do interior, que
que refletem atitudes do exterior. Tenha essa visão sua nas pequenas coisas e vai crescendo nas grandes. Eu já estou com 20 minutos aqui de live. Eu espero que quem esteja assistindo esteja gostando. E eu sempre vou estar procurando fazer essas pequenas reflexões de temas na terça-feira à noite. Provavelmente vou bater esse horário entre 7 e 8 horas. E eu quero pedir para você que deixe seu comentário, deixe sua sugestão. Mande isso para alguém. Se esse tema, se a minha fala fez sentido para você, me diga. Eu gostaria que você tivesse explorado mais isso. Qual a sua opinião sobre tal coisa? Manda aqui para mim, que eu vou procurar responder para você. E uma das coisas que eu quero deixar também, muito interessante a respeito da logoterapia do Sr. Viktor Emil Frankl, é algo que eu acho fantástico para uma pessoa que passou pela experiência de 4 campos de concentração, que sofreu, perdeu todos da sua família, mas ele manteve a sua sanidade mental antes, durante e depois da sua libertação dos campos de concentração. E ele traz uma reflexão nos seus livros que diz a respeito do perdão. Perdão para os guardas nazistas, perdão para si na sua história, daquilo que ele não pôde viver. Perdão é libertador. Então, tem essa questão do perdão também para dentro de si na sua história de vida. Se você não está num relacionamento que você deveria estar, se você tem 30, 40, 50 anos e percebe que ainda está faltando alguma coisa, perdoe-se. E depois, tome atitudes externas para alcançar aquilo que você deseja. A vida exige uma resposta nossa, como ensina a logoterapia. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Queira viver o hoje, queira viver o agora, queira viver o presente. O amanhã a Deus pertence. Se você pensou hoje em alguém, fale com essa pessoa hoje, mande uma mensagem. Não deixa para depois. Não, esqueça isso. Lembre-se do vício da tecnologia, que ela seja bem utilizada. Não deixe que seus pensamentos sejam prisioneiros, mas sejam livres a partir de atitudes suas. Meu muito obrigado para você que escutou essa live até agora. Até breve. Estarei agora, provavelmente na quinta-feira, fazendo uma live sobre algum livro, trazendo aqui para vocês. Valeu, gente. Meu muito obrigado. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau.